Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a representação de números binários inteiros, ou seja, números sinalizados. Até agora a gente só tem trabalhado com números naturais, de 0 até n. E agora nós vamos aprender a trabalhar com números inteiros. Como é que o computador guarda o número negativo? Como é que tem espaço para guardar o sinalzinho de menos lá dentro, né? Se a gente só tem zeros e uns. A gente viu que um sistema binário ele pode ser representado em qualquer outro sistema de qualquer outra base. Isso aí dá para a gente entender pelo fato de ele ser um sistema posicional, tal, né? Vou ajeitar aqui a câmera. Ficou melhor agora. Mas e os números inteiros? Como é que ficam nessa história? Então, vamos aprender um pouquinho aqui. Representação de números inteiros. Vocês observem que nós temos... Vamos sempre trabalhar aqui, pessoal, com 8 bits, mas isso vale para qualquer quantidade de bits. 4 bits, 8 bits, 32, 16, 64 bits, que são os computadores atuais, né, que tem 64 bits. Daqui a pouco estamos chegando aí na geração dos computadores de 128 bits. Quando eu comecei a computação, os computadores eram de 8 bits. Então, a gente aprendeu a representar números naturais, né? Então, 45 na base 10, por exemplo, equivale a esse padrão binário aí. Então a gente tem aqui, ó, a potência de 2 elevado a 0 ativada, a potência de 2 elevado a 2 ativada, ou seja, 4 mais 1, 5. Até aqui a gente já tem 5, né? Essa daqui não conta porque 0 multiplicado por qualquer coisa é 0. Eu não vou multiplicar 0 vezes 2 elevado a 1, que é a posição desse 0 no número, né? O algarismo 0 aqui está na posição 1 do número, esse aqui na posição 0. Sempre a gente começa da direita para a esquerda, do menos significativo para o mais significativo. O número mais significativo aqui é esse 0, mas 0 à esquerda, em qualquer sistema de numeração, não vale nada, né? Então, o número mais significativo, algarismo, melhor dizendo, né? Eu prefiro chamar a menor unidade de algarismo e o todo de número, tá bom? Então, esse algarismo daqui é o mais significativo do número, esse número 1 aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é a potência 2 elevado a 0, que é 1. Esse aqui é a potência 2 elevado a 2, que é 4. 4 mais 1, 5. Esse aqui é a potência 2 elevado a 3, né? Ó, 0, 1, 2, 3. 2 elevado a 3 dá 8. 8 mais 5, 13. Então a gente já tem 13 aqui. 2 elevado a 8. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 4 dá 16, não conta. 2 elevado a 5 dá 32. Então nós temos 32 mais 8 dá 40. Mais 4. 44 mais 1, 45. Então a gente tem um número 45 decimal representado nesse padrão binário aqui. Um detalhe sobre os números naturais, qualquer número binário, é que o número ímpar, sempre a potência 2 elevado a 0, ela está ativada. Isso faz sentido, né? Porque é a única potência de 2 que é ímpar. Todas as outras potências de 2 são pares. Então esse bit aqui é o formador de todos os números ímpares existentes. Tá? Se não fosse por ele, não existiriam números ímpares. Ok? Se ele estiver ligado, o número é ímpar. Aqui eu tenho o número 12. Ó. Dá para ver facilmente que eu tenho 2 elevado a 3 é 8. E 2 elevado a 4, 2 elevado a 2 é 4. 8 mais 4, 12. Então eu tenho duas potências de 2 ligadas nesse número daqui para formar o número 12. Certo? 145. Aí a gente já tem, ó, 128, que é a potência 2 elevado a 7. Aqui a potência 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, dá 16. Então 128 mais 16, vamos somando aí, vai dar quanto? 128 mais 16, 8 e 6, 14, vai 1, 134, né? 144, mais 1, 145, ok? Mais uma vez, um número ímpar, ó, bit ligado. Número par, bit 0 desligado. Bit 0 ligado, certo? 0 é a posição dele, não é o valor, tá? 300, overflow. O que é o overflow? O overflow eu não consigo representar 300 com 8 bits. 300 precisa de mais do que 8 bits para ser representado. Com 8 bits, eu represento até todo mundo ligado. Se você fizer a conta, vai ser 128 mais 64 mais 32. Mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1. Se você somar tudo isso aí, vai dar o número mágico 255, tá? Que é o maior número representável em 1 byte.
Então, eu represento todos os números naturais de 0 a 255 com 8 bits. É fácil calcular esse número. É 2 elevado a n menos 1, onde n é o número de bits. Então, se eu tenho 8 bits, 2 elevado a n, 2 elevado a 8 dá 256. Menos 1, 255. É o maior número que eu posso representar com n bits, é 2 elevado a n, tudo isso menos 1. Ok? Então, 255 é o maior, 300 com certeza é overflow. Certo? 256 já seria overflow, 256 em diante. Qualquer número maior que 256 não cabe em 8 bits. Perfeito? Imagine aí aquele marcador da bomba de gasolina. Vamos supor que tivesse ali 4 dígitos. Então dá para colocar 9.999 litros num tanque hipotético aí de gasolina, né? Se você pedir para ele colocar 12.000 litros no seu carro, não vai caber, porque o máximo que ele pode registrar ali para cobrar para você seria 9.999, que é o maior número decimal de 4 dígitos, é 9.999. O maior número decimal de 3 dígitos é 999. O maior número decimal de 2 dígitos é 99 e assim sucessivamente. Então o que se aplica ao sistema decimal também se aplica ao sistema binário, certo? Sendo que no sistema decimal você vai fazer, em vez de ser 2 elevado a n menos 1, vai ser 10 elevado a n menos 1. Quer ver? Ó? Com 4 dígitos, 10 elevado a 4 dá quanto? 10 elevado a 4 dá 4.000, né? 10 elevado a 4 dá 10.000. 10.000 menos 1, 9.999, que é exatamente o maior número de 4 dígitos decimais, certo? 10 elevado a 4 dá 10.000, 10.000 menos 1, 9.999, certo? Então, a regra vale para todo sistema de qualquer base. É a base elevada a n menos 1. Aí você tem o maior número representável naquela base, tá? Com n algarismos. No caso aqui de binário, os algarismos são chamados de bits. E olha aí, o maior número natural de 8 bits, como eu falei para vocês, é o número 255. Então, se você quiser representar um número com um valor maior que 255, você tem que aumentar o número de bits desse computador. Geralmente os computadores eles não acrescentam um bit, não, eles geralmente dobram a capacidade. Então do computador de 8 bits foi para o computador de 16 bits. Então eles dobraram o número de bits, né? Isso mais que decuplica a quantidade de números representáveis. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Com 16 bits eu tenho 2 elevado a 16 menos 1. É o maior número que eu posso representar natural com 16 bits. Quanto é que dá 2 elevado a 16? 2 elevado a 10 dá 1024. 2 elevado a 11 dá 2048. Não perder as contas não. 2 elevado a 12 dá 4016. 2 elevado a 13, 8000. Já perdi as contas. 8.000 e alguma coisa. 2 elevado a 14 dá 16.000 e alguma coisa. 2 elevado a 15 dá 32.000 e alguma coisa. 2 elevado a 16 já 64.000 e alguma coisa. É o maior número. 64.556. É o maior número que você pode representar com 16 bits natural. De 0 a 65.556, certo? Então é 546. Agora deu um branco. É 556. Depois vocês façam as contas aí. Certo? Então olha só o que eu acabei de dizer aí, ó, com n bits eu posso representar de 0 até 2 elevado a n menos 1. Então se eu tenho 2 bits, sou capaz de representar até o número 3, de 0 a 3. 0, 1, 2, 3. 4 padrões binários diferentes. Se n é igual a 8, então 2 elevado a 8 menos 1 é 256 menos 1 dá 255, certo? Então dá para saber facilmente o maior número representável em n bits. Basta aplicar essa fórmula aí. Tá bom, e os números negativos, como é que a gente armazena? Então, aquelas conversões que a gente fazia de decimal para binário, de binário para hexadecimal, a gente só levava em conta os números naturais. Agora a gente vai aprender como é que o computador guarda o número negativo. Existem várias formas de guardar número negativo. Existe uma forma inicial, que não se mostrou muito boa. A gente vai mostrar ela aqui por uma questão histórica.
ela é simples de implementar também, mas o que valeu mesmo foi a segunda opção, que é o complemento de 2. Então eu estou falando dessas duas formas aí, ó, o sinal magnitude e o complemento de 2. Então a magnitude é mais antiga, mais simples, mais fácil de implementar, mas tem seus problemas, a gente vai ver aí quais são. Tá? Então o sinal magnitude, vejam como é simples. Imagina que eu tenho um padrão de 8 bits. Então tá aí 8 bits, tá? 8 xzinhos aí que podem ser 0 ou 1. Cada valor de x aí desse aí pode ser 0 ou 1. Como é que eu faço para implementar o sinal magnitude? Eu simplesmente escolho um bit para ser o sinal e outro bit para ser a magnitude do número. Por isso que o nome se chama sinal magnitude. Então aquele bit laranja x ali, se o número for positivo, ele vai assumir um valor, né? Ele só pode assumir dois valores, 0 ou 1. Então vamos supor que 0 seja positivo. Vamos supor não, esse é o padrão adotado. 0 é positivo e 1 é negativo. Então os restantes bits, os bits que sobraram, eles formam o número em si, né? O valor absoluto do número, vamos chamar assim, a magnitude do número. Então com 7 bits eu posso representar quantos números no máximo? 2 elevado a 7 menos 1. 2 elevado a 7 dá 128, menos 1, 127. Então nesse sistema de numeração eu posso representar de menos 127 com aquele bit laranja ligado, tá? E os outros bits x aí verdes todos em 1 até mais 127, que seria esse bit laranja zerado e todos os bits x verdes ligados em 1, tá? Todo mundo 1 aí, sinal e a magnitude seria menos 127. E o sinal 0 e todos os x verdes ligados seria mais 127, certo? Então a gente adota essa convenção é mundial, de que 0 significa positivo e 1 é negativo. É uma mera convenção, tá? Podia ter sido o contrário. Quem poderia ter achado que 1 tinha mais cara de positivo do que de negativo. Então, ó, o número mais 5 é representado dessa forma. Se o número é positivo, então o bit laranja é 0. E aí você usa o restante dos 7 bits para guardar o número 5. Tem que usar todos os 7, tá? Mesmo que o número 5 não precise de 7 bits, como está claro aí, ele só precisa de 3. 101 é o número 5. 4 mais 1. A potência de 2 elevado a 2 está ativada, 2 elevado a 2 é 4. E a potência de 2 elevado a 0 está ativada. 2 elevado a 0 é 1. 1 mais 4, 5. Então, esses 3 bits aqui seriam suficientes para representar o número 5. Já que com 3 bits eu posso representar até quanto? Com 3 bits eu posso representar até 2 elevado a 3, 8 menos 1, 7. Então 5 está dentro de 7. Perfeito? Mas aí eu tenho que botar os outros números aqui para poder colocar esse bit aqui como sendo um bit de sinal. Eu sempre represento o número em 8 bits. Você tem que dizer qual é a quantidade de bits para poder você representar esse sinal magnitude. Senão você fica sem saber qual bit é o bit do sinal, tá? Se 5, por exemplo, só precisa de 3 bits e esse aqui se fosse o bit de sinal, quando você precisasse, por exemplo, representar menos 16, esse bit aqui teria que ser ligado, porque esse bit aqui é 2 elevado a 4. Faz parte da magnitude do número. Aí esse aqui viraria o bit de sinal, então a coisa começaria a ficar muito complicada. Você mantém um padrão, sempre os números têm uma quantidade fixa de bits, 8 bits, mesmo que não precise dos 8. Aqui eu não precisei dos 7, na verdade, né? Porque o oitavo é o sinal. E menos 5, olha só, menos 5 é praticamente o mesmo número aqui, em verde, só que com o bit de sinal ligado. Então é uma representação muito fácil de ser construída. Você simplesmente se preocupa em ligar ou desligar o último bit. E por incrível que pareça, na linguagem de máquina, existem operações de máquina, né, em binário lá, que o processador é capaz de executar, que você pode dizer sete o bit tal do byte tal. E aí o processador vai lá e muda o bit de 0 para 1. Ou então resete o bit tal do byte tal. Ele vai e muda o bit de 1 para 0. Dentre outras operações aritméticas como soma, subtração, divisão, teste se uma variável é igual a 0, é maior que 0, é menor que 0, também você tem operações que trabalham no nível do bit. Tá? Ligue tal bit, desligue tal bit, verifique se tal bit é 0, verifique se tal bit é 1. Isso tudo compõe um conjunto de instruções de máquina, o que é chamado set code set, né, melhor dizendo, de todo processador, é o DNA do processador, né? São as operações que aquele processador é capaz de fazer. E por isso que programas não são compatíveis entre processadores diferentes, porque cada um tem a sua linguagem de máquina própria e só entende aquela linguagem, mais nenhuma.
Então, um programa executável é um programa já transformado de uma linguagem de alto nível em código de máquina. É código de máquina puro ali dentro. Binário representando um código de máquina. Não binário representando uma imagem, ou binário representando um documento do Word. Não, é um binário representando um programa em código de máquina. Bom, aí vem os absurdos da representação sinal-magnitude, ó. Como eu tenho bit de sinal e esses bits aqui para magnitude, a representação sinal-magnitude permite a representação de dois números zeros, o mais zero e o menos zero. Observem que aqui tudo está zerado, então eu tenho aqui, ó, mais zero e aqui eu tenho menos zero. Então essa é a primeira aberração do sistema sinal-magnitude. Você tanto pode usar isso aqui como sendo zero, como usar isso aqui como sendo zero. Isso já complica um pouco a parte aritmética, né? Usar números com sinal magnitude para aritmética é um pouco complicado, porque você tem que testar se você está usando mais zero ou menos zero. Está sempre verificando isso aí para não calcular errado. Então aí, ó, mais outro exemplo, mais 127. Esse é o maior número que eu posso representar no sistema sinal magnitude positivo, porque todos os bits de magnitude estão ligados, então todas as potências de 2 aqui estão participando do número. Esse aqui não faz parte do número, é o sinal. Se vocês calcularem aqui, isso vai dar 127 e positivo porque o bit de sinal está zero. E esse aqui é o menor número negativo, menos 127, certo? Menos 127. Então, como é que a gente sabe qual é o maior número positivo e o menor número negativo no sistema sinal-magnitude? A gente pergunta quantos bits representam o número. 8 bits. Então, 1 é do sinal, você já tira 1, sobram 7. Então, você faz 2 elevado a 7, dá 128, menos 1, 127. Então, com 8 bits eu vou de menos 127 a mais 127. Entenderam? Vamos supor que fosse com 16 bits. Com 16 bits eu tenho 2 elevado a 16, dá 65.536. Né? Se eu tirar um bit, eu fico com 15 bits. Quanto é 2 elevado a 15? 2 elevado a 15. Meu celular descarregou. Vou ter que usar a calculadora do Windows aqui. Então vamos ver, 2 elevado a 15 dá 32.768. Menos 1, 32.767. Então com 16 bits eu represento de menos 32.767 até mais 32.767. Certo? Repetindo o raciocínio. Então eu tenho 16 bits, tiro 1 para o sinal, sobram 15. 2 elevado a 15 dá 32.768. Menos 1, né? 2 elevado a n menos 1 para eu saber o maior número, com n bits, eu tenho 32.767. Então vai de menos 32.767 até mais 32.767. Certo? Fazer com menos agora, com 4 bits. Ora, se eu tenho 4 bits, eu tiro 1 do sinal, restam 3. Então eu tenho 2 elevado a 3, dá 8, menos 1, 7. Então vai de menos 7 até mais 7, na magnitude. Ok? Então, ó, é exatamente o que eu falei agora. Ora, se sobram 7 bits para magnitude, né, que é o chamado valor absoluto do número, a gente aplica a velha fórmula. Né? Com n bits podemos representar até 2 elevado a n menos 1. Então, se n é igual a 7, que é a parte da magnitude, né, da representação com 8 bits, então eu tenho 2 elevado a 7 menos 1, 128 menos 1, 127. Então, com 8 bits, eu tenho uma variação de números, eu posso representar de menos 127 até mais 127. Se eu quiser guardar menos 130, Fred, aí você tem um underflow. Se eu quiser guardar 150, aí você tem um overflow. Se for para mais, é overflow. Você estourou a capacidade máxima de representação, que é 127. O maior número é 127. Acima disso, 128 para frente, você tem overflow. Certo? E de menos 127 para baixo, menos 130, você tem underflow. De uma forma geral, a gente chama o overflow e o underflow de overflow, tá? Que significa extrapolou a capacidade de representação com aquela quantidade de bits.
Seria o mesmo problema de você ter o odômetro do seu carro marcando 999999. Se você andar mais 1 km, você ganha um carro 0 km. O seu odômetro voltou para 0 de novo. O que foi que aconteceu ali? Um overflow, certo? Então, na maioria das vezes, o overflow ele é sinalizado pelo computador através de uma interrupção de hardware dizendo, olha, eu fiz o cálculo aqui, deu um valor, porque ele sempre vai encontrar um valor. No caso do carro, depois de 9999 vem o quê? Vem 0. Do mesmo jeito aqui, tá? Então ele vai encontrar um valor. Ele vai achar o mais 130. O que vai acontecer é que ele vai voltar para o lado negativo. Em vez de você ir para 127, ele iria para menos 127, né? Que seria o 128. Menos 126, que seria o 129. Menos 125, que seria o 130. Então se você tentar guardar 130 nele, ele na verdade vai estar guardando menos 125, tá caro? Imagine aí uma linha reta de menos 127 a 127. Agora peguem as pontas e formem um círculo, ok? Então se você andar de 127 até 130, você vai andar 3 casas. Você vai andar menos 127, menos 126, menos 125. Então 130 seria equivalente a menos 125. Você está guardando um valor, 130, crente que o computador está guardando, e ele está na verdade guardando menos 125, mas ele gera um alerta de overflow, certo? Quando a conta extrapola para mais ou para menos, o programa é avisado que deu um erro. E aí depende da linguagem de programação como é que ela vai fazer, se ela vai abortar o programa, desculpem, ou se ela vai continuar mesmo assim. A linguagem C, projetada por Dennis Rich, ela foi feita por programadores para programadores. Esse é o lema da linguagem C. Então C não avisa nada. Se você jogar um valor lá e der overflow, você fica silencioso. Ele acredita que você é um bom programador e sabe do que está fazendo, tá? Então ele não vai te avisar. Outras linguagens abortariam o programa, porque ele não pode continuar a próxima instrução se a anterior deu um overflow. Então isso varia de linguagem para linguagem. Em Java geraria uma exceção, por exemplo. Representação de inteiro e sinal magnitude de 8 bits. Então, ó, mais 128, a partir de mais 128 para frente, e a partir de menos 128 para baixo, você tem aí o chamado overflow, tá? Lembrando que daqui para baixo também é costume usar underflow. Over é após, né? E under é abaixo, né? Over acima, né? Após, acima. Então, você tem o overflow quando está no lado positivo e o underflow quando está no lado negativo, certo? Por que isso? Porque 128, ele... Olha só, se eu representar o número 128 aqui, ó, é essa potência de 2 ligada. 128 é uma potência de 2 pura, então é um bit só ligado dentro do número. Toda vez que um número for uma potência de 2, só tem um bit ligado dentro do número, o resto tudo é 0. Podem prestar atenção. O número 4. O número 4 é 100. Se você botar tantos zeros à esquerda desse 1 aí, não importa, porque 0 à esquerda não conta, só vai estar aquele 1 ligado. 2 é 10. Mesmo que você bote 30 zeros antes desse 1, vai ficar somente um bit ligado e o resto todos desligados. 8 é 1000, o nosso famoso 1000 em decimal, né? Então só vai estar esse bit ligado e o resto tudo desligado. Então 128 tem esse bit aqui, ó, que é o bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7 dá 128. Certo? E observem, ele precisa desse bit para representar o valor 128. Ora, mas com 8 bits sinal magnitude, esse bit aqui é quem? É o bit de sinal. Ó. Então ele precisa do bit de sinal para representar um número. O número não cabe nos 7 bits com sinal magnitude de 8 bits. Então você teria que usar um sinal magnitude de 9 bits. 8 de magnitude mais um bit de sinal. Então seu número precisaria ser representado em 9 bits e não em 8. Certo? Não existe 9 bits, né? Geralmente a gente dobra o número de bits. Então você usaria 16 bits ao invés de 8. Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios aí. Esse aqui é para vocês fazerem os exercícios. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e a gente volta daqui a pouco para vocês verem o resultado desse exercício aí, tá bom?